Boa noite, né, pessoal? Começar aqui mais uma aula aqui de introdução à programação. Vamos falar hoje sobre arrays. Cadê aqui arrays? Arrays. Deixa eu primeiro falar intuitivamente o que danado é array, certo? Para depois a gente falar nos slides. Array é para resolver o seguinte problema, ó. Imagine o seguinte código, certo? Ó, fazer aqui, ó, notas.html, certo? Então tá aqui, ó. Eu tenho o seguinte problema, certo? Suponha que eu tenho o seguinte problema. Eu tenho aqui, ó, N1, N2, certo? Aí eu quero calcular a média de duas notas. Tá aqui, ó. Vou botar aqui primeiro média N1 e nota N2, certo? Então tá aqui. N1 igual passe float prompt digite a primeira nota. Certo? Aí depois aqui, ó, digita a segunda nota. Aí faço média igual a N1 mais N2 dividido por 2. Certo? Document.write média. Até aí tranquilo, né, gente? Sem nenhum problema, não é isso? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que você chega assim e faz, não, eu queria fazer isso aqui para 3 notas, certo? Então tá aqui, ó. Aí você chega aqui, aí faz, ó, para 3 notas. Eu vou ter que adicionar mais uma variável aqui, N3. Aí tem aqui, ó, N3, digita a terceira nota. Vou ter que somar aqui com a terceira nota e dividir por 3, certo? Aí você faz, mas agora eu quero 4 notas, 5 notas, 6 notas. Então, toda vez que você está fazendo aqui, você está acrescentando mais uma variável, não é isso? Ó? N4, N5, N6 e assim por diante, não é isso? Aí a pergunta é, poxa, eu estou criando aqui um conjunto de variáveis. Será que não tem um jeito de eu criar um conjunto de variáveis de uma vez só não? Para representar a primeira nota, segunda nota, terceira nota e assim por diante. Eu não sei se vocês lembram, mas na lista, eu não lembro se foi na lista, acho que foi na lista, que tinha um problema também que era o seguinte, eu fazia assim, eu quero que você digite as notas, calcula a média e depois diga quantas notas tem abaixo da média, certo? Para fazer esse problema também, o que é que você ia precisar? Você ia precisar fazer um negócio assim, ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar que estava aqui. Para fazer esse problema, você tem que fazer assim, ó. Calcular a média, né, isso? Aí percorrer todas as notas para saber quais são as que estão maior ou menor do que a nota. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho nota 1, nota 2, nota 3. Eu tinha que pedir para o cara digitar de novo as notas, não era isso? Eu tinha que fazer de novo para a pessoa digitar as notas de novo para poder comparar isso aí, certo? Para poder digitar isso aí. Aí a pergunta é, tem como eu fazer para a pessoa digitar apenas a nota uma vez só e poder calcular essa média dessas notas e depois avaliar quais das notas estão abaixo da média? Sim, eu posso fazer isso. Mas para isso eu vou precisar de um novo recurso chamado arrays, certo? Arrays. Arrays se escreve assim, ó. Array se escreve assim, ó. Array. Tem gente que chama isso aqui de vetor, tá? Mas eu não gosto muito do nome vetor, não. Para mim, vetor é outra coisa, certo? Então, eu prefiro o nome arrays, certo? Então, o povo chama de vetor, mas eu prefiro array, certo? Então, gente, essa aqui é a noção intuitiva de array para vocês, certo? Vamos passar os slides para você ver com mais detalhes sobre isso, certo? Então, tá aqui. Então, o que danado é um array? A gente define um array como uma estrutura utilizada para guardar e manipular diversos tipos de dados. Isso em JavaScript, certo? Em JavaScript, eu posso misturar os tipos
de dados num array. Eu posso usar o mesmo array para guardar uma string, um número inteiro, um booleano, um número decimal e assim por diante, certo? Coisas que em outras linguagens de programação eu normalmente não posso fazer isso. Eu tenho que usar um array só de números inteiros, um array só de números reais, um array só de números só de booleanos, um array só de strings. Mas em JavaScript eu posso guardar qualquer tipo de dado dentro dele, dentro do array, certo? E esse conjunto, gente, ele é indexado, certo? Como assim indexado? Cada elemento, você pode distinguir um elemento um do outro por meio de um índice, certo? Você pode distinguir cada elemento um do outro pelos índices. Aí o índice começa com 0, que é o primeiro elemento, e termina com nome do array, ponto length menos 1, certo? O que isso quer dizer? Significa o seguinte, ó. Vê se você, a gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente. Mas o que você precisa saber é que o índice começa com 0 e ele termina com a quantidade de elementos menos 1. Por exemplo, se eu criar um array com 3 elementos, o primeiro elemento é o 0. No caso aqui, nota 1 aqui, o primeiro elemento vai ser o 0. O segundo elemento vai ser 1. E o terceiro elemento vai ser o N2. Certo? Nota que como eu tenho 3 elementos, são 3 elementos no meu array, então o índice do último é a quantidade de elementos menos 1. Vocês conseguem enxergar isso, gente? Vocês conseguem enxergar isso? Não? Vamos por partes, então. Então, deixa eu fazer aqui assim, ó. Vamos lá, Vitor. Vamos supor que eu tenho o seguinte, ó. Eu vou criar 3 variáveis. Então, o primeiro termo do meu array tem índice 0. Sim, Breno. O primeiro termo do meu array tem índice 0. Certo? Eu tenho assim, ó. N0, N1, N2. Quantas variáveis eu tenho aí, Vitor? 3. Joia. O primeiro tem índice 0. O segundo tem índice 1 e o terceiro vai ter índice 2. Então, o índice do último elemento é a quantidade de elementos que eu vou ter, que são 3 elementos, menos 1. Ou seja, é 3 menos 1. 3 menos 1, que é igual a 2, é o índice do último elemento. Deu para enxergar aí agora? Não, o 0 conta, Vitor. O 0 conta. Professor, eu tô dizendo assim, é como se ele fosse um 0 à esquerda, entendeu? Não, mas ele conta, cara. É porque ele conta na quantidade total. Mas no índice ele não conta. Então seria tipo como se Breno tá falando assim, tipo 0, 1, 2. Sim, sim, Tá, entendi. certo? Ele começa a contagem a partir do 0, exatamente, Breno. Bom, e como é que a gente cria um array em JavaScript? A gente cria um array em JavaScript assim, ó. Por exemplo, no caso de notas, né? Então, eu faço var notas igual a abre colchete, fecha colchete, só em vazio. Então, aí eu crio um array. Os arrays em JavaScript, gente, eles são dinâmicos, certo? Eu posso colocar e remover elementos à vontade dentro deles. Tá joia? O limite é a quantidade de memória do computador que você vai ter. Certo? Então, var notas igual abre colchete, fecha colchete, eu estou criando meu array, certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui da brincadeira dos arrays aqui. Então, se eu quero criar um array com 3 nomes. Então, eu já posso inicializar ele aqui, ó. Tenho var nomes igual a Maria, José, Pedro, certo? Então, ó, se eu fizer document write nomes 0, ele mostra apenas o nome Maria. Se eu fizer document.write nomes, ele mostra os 3 nomes, Maria, José e Pedro. Certo? Aí eu posso colocar os elementos dentro do meu array assim, ou eu posso colocar dentro de cada índice, posso botar um valor de cada um. O índice eu coloco no número entre colchete, tá certo? Ou seja, eu tenho que botar o nome do array, abre colchete, o índice, fecha colchete, para referenciar o primeiro elemento, tá? Então vamos ver aqui como é que seria. Por exemplo, no caso de notas, tá? Por exemplo, notas. Eu posso declarar notas igual assim,
certo? Aí fazer assim, ó. Notas, a primeira nota, que é nota 0, vai receber, sei lá, um 7. A segunda nota, notas 1, vai receber um 5. E a terceira nota, notas 2, vai receber um 8, por exemplo. Opa, aqui é um ponto, né? Certo? Então, essa é uma maneira de você preencher um array com valores, com dados, ou você pode fazer diretamente assim, né? Como eu fiz antes. Eu fiz, por exemplo, var notas 2. Eu posso fazer assim diretamente. Eu posso fazer assim, ó, 7.0, 7.0, vírgula 5.0, vírgula 8.0. Então, são duas maneiras de você preencher um array com dados, certo? Com elementos para você poder manipular esses elementos aí, certo? Tudo bem até aí? Aí, se eu quiser mostrar o primeiro elemento, como é que eu faço? Eu faço document.write. Se eu fizer notas, abre colchete 0, fecha colchete, ele vai mostrar o primeiro elemento, certo? Ou seja, se um array notas aqui, ele vai mostrar o 7, certo? Se eu fizer esse cara daqui, ó, notas 1, ele vai mostrar para mim um 5. Se eu fizer esse cara daqui, ele vai mostrar, ó, o 8, certo? Deu para entender aí, gente? E se eu fizer assim, ó, opa. E se eu fizer assim, ó, só notas, sem índice, ele mostra todos os elementos do meu array. Ele vai mostrar 7, 5 e 8. Separado por vírgula. Ordenados não, na ordem que você inseriu, viu, Vitor? Boa pergunta. Se vai mostrar 5, 7 e 8, não, vai mostrar 7, 5 e 8. Na ordem que ele aparece. Dá um BR pra gente ver melhor. Tá, vamos botar um BR aqui. Não, Karen, não tem não, porque Karen está dizendo assim, não tem que informar o tamanho do array previamente quando declarar, quantas posições ele tem, no caso, quantos elementos ele vai ter, né, Karen? Não, Karen, no caso de JavaScript você não precisa fazer isso não, porque existe linguagem que você precisa fazer isso, mas JavaScript você não precisa, Karen. JavaScript é mais simples nesse sentido. Diga lá, David. Vocês conseguem me ouvir? Sim. É porque se eu lembro, essa questão das médias, teria que ter um array dentro do for, né? Sim. Aí como ficaria no caso? Porque seriam 100 notas, eu acho que a questão pedia, e a gente teria que declarar o array 100 vezes? Não, né? Não faz Não, só sentido. declara uma vez só. Ah, entendi. Deixa mais pra frente que eu mostro bem direitinho como é que eu fazia aquela questão usando arrays, tá certo? Mas me lembro de fazer essa questão. Tá certo? Então, continuando aqui. Então, eu posso fazer de um jeito ou do outro, certo? Como a gente viu aqui, como eu falei antes, o array pode ter diversos tipos de dados. Então, eu posso guardar uma string, um número real, um número inteiro, um booleano. Posso guardar tudo isso dentro do mesmo array. A maioria das linguagens de programação só permite que os dados sejam homogêneos, do mesmo tipo. Dados homogêneos. Mas em JavaScript permite ser qualquer tipo de dado, certo? Eu posso guardar qualquer coisa dentro de uma string. Tá? Bom, para saber quantos elementos o array possui, aí eu executo um comando chamado nomes.length, em que nomes é o nome do array. Certo? Tá achando bagunça, Alexandre? Qual é a bagunça? JavaScript, não, eu sei, eu estou entendendo. Pode ficar tranquilo, eu sei o que você está dizendo. Pessoal, depois dá umas dicas aí de como interpretar melhor as suas questões abstratas. Eu tenho questões abstratas, Maria Eduarda? Para você, sim. Algumas, sim. Né, Vitor? Nada, tem questão abstrata, não. São simples. Sabe qual é o problema? O problema é que está faltando treino.
Tá faltando programar. Programação você tem que treinar, amigo. É treino. E falta ódio? A quem, Elton? Ao Sasuke. O que é Sasuke? Passa uma lista de revisão para sexta, prof. Débora, tem minhas provas anteriores. Dá uma olhadinha nas provas anteriores, Débora. Viu? Deixa eu abrir o link aqui das provas aqui, ó. Tem as provas anteriores, gente. Já falei delas aqui, ó. Tá... github.fabricfx/ip. Aqui, ó. Tá aqui as provas anteriores, ó. Dá uma olhadinha nas provas anteriores. Tá aqui, ó. Sakura Card Captor? Sakura eu sei qual é. Nunca assisti não, mas eu sei qual é esse Sakura Card Captor. Naruto eu já assisti um ou outro. Oi, Neuza. Diga lá. Boa noite, professor. Olha, não sei a direito, mas isso parece tem alguma coisa a ver com a arruácia que tem no programa de IA, inteligência artificial. Tem alguma coisa parecida com esse assunto que o senhor está dando? Tem alguma coisa a ver com essa questão que eu estou pronunciando, professor? Olha, eu não sei não, viu, Neuza? Agora sim, em IA, pode ser que você use algum array, certo? Agora, que tem a ver com isso aí que você falou, não sei não lhe dizer, viu? Que a gente, pronto, o que o senhor está fazendo agora? Montando os números todinho, aí a gente faz, e o computador mesmo pega e... Peraí, depois deixa eu procurar o nome, qual é o nome correto, pode dizer ao senhor, peraí, viu? Tá. Fique dando sua aula aqui. Então, gente, se eu fizer nomes.length aqui, voltando, tá? Se eu fizer nomes.length, ou seja, nome do array.length, eu vou pegar a quantidade de elementos do array que tem guardado nesse array, certo? Então, se eu fizer Maria, José e Pedro nesse array e fizer nomes.length, ele vai mostrar para mim 3. Ou seja, 3 elementos que eu tenho guardado nesse array, certo? Então, como é que eu faço para ver o primeiro elemento do array? Eu faço o nome do array, que no caso, nesse exemplo, é nomes, abre colchete, 0, fecha colchete, é o primeiro elemento do array. E se eu quiser ver o último elemento do array, eu faço o quê? Eu faço nomes, abre colchete, nomes.length menos 1, fecha colchete. Aí vamos entender com calma. O que significa esse cara daqui, certo? Ó, isso aqui significa o seguinte, ó. Vamos pegar um código que está aqui. Vamos pegar esse código aqui, ó. Certo? Preste bastante atenção. Se eu quiser pegar o último elemento dele, eu faço como? Ora, notas.length me dá o tamanho, a quantidade de elementos que tem nesse array, certo? Que no caso é 3. Se eu fizer nomes.length, notas.length menos 1, ele vai me dar o quê? Vai me dar 2, não é isso? Que é justamente, ó, o 2 do índice do último elemento no array. Então, se eu fizer notas, abre colchete, notas.length menos 1, eu vou pegar o quê? Esse cara aqui me dá o índice do último elemento do meu array. Então, notas, abre colchete, fecha colchete, notas.length menos 1, me dá o último elemento do meu colchete, certo? Vamos lá, gente. A gente deixa o anime para depois, tá certo? É exatamente, Vitor. Se eu fizer notas.length menos 1, ele vai me dar o índice do último elemento, certo? Então, se fizer notas, abre colchete. Deixa eu fazer outro código aqui, talvez fique melhor para você ver. Se eu fizer assim, ó, vê se tu entende. Var índice, botar assim, ó.
índice do último elemento é igual a notas ponto length menos 1, aí aqui eu boto o índice do último elemento. Deu para entender aí agora? Pronto. Então, eu fiz de outra maneira, mais direta. Eu fiz, ó, o índice do último elemento é notas.length, que é a quantidade de elementos que eu tenho, menos 1. Então, notas, índice do último elemento, vai me dar a mesma coisa que notas 2, certo? Isso aqui é a mesma coisa que notas 2. Certo? São semelhantes. Tá certo? Continuando. Para percorrer, parece manipulação algébrica, né? Para percorrer todos os elementos do meu array, eu posso usar um for. Aí vê que legal. O for e o array, eles casam bem direitinho um com o outro. É o queijo e a goiabada, certo? O for é o queijo e o array é a goiabada, certo? Então eles se casam bem direitinho um com o outro. Por exemplo, se eu quiser, no meu exemplo aqui, mostrar mostrar todas as notas na tela, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for. Eu faço for, var e igual, começando com 0. Por que começando com 0? Porque o índice do primeiro elemento, deixa eu fazer assim que fica melhor. Índice. O índice do primeiro elemento é 0. Enquanto o meu índice for menor que notas.length, ou seja, for menor que o tamanho dele, que vai me dar exatamente notas.length menos 1, que é o índice do último elemento, eu faço quem? Eu faço índice mais. Então, ó, eu faço document.write notas, abre colchete, índice mais br. Ou seja, o que é que esse código vai fazer? Ele vai mostrar na tela o valor de 7, 5 e 8. Certo? Lá na tela. Deu para entender aí? Ou eu posso fazer assim, né? Eu posso fazer de um jeito mais direto. Eu posso fazer um documento. Eu ia fazer isso um por linha, né? Mas eu posso fazer um documento por... Não entendeu a condição do for? Joia, Vitor. A condição do for é assim, ó. Vai, índice começa com 0, que é o primeiro elemento. Enquanto o índice for menor que notas.length. Como assim índice for menor que notas.length? Notas.length não dá a quantidade de elementos do meu array? Você concorda comigo? Pronto. Então, enquanto o meu índice for menor que a quantidade de elementos do meu array, ele vai fazer índice mais. Ou seja, esse índice aqui, ele não vai, no meu caso aqui, ele não vai passar do 2, ele vai até 2. Porque notas.length é 3. Certo? Então, a mesma coisa fazer índice menor que 3. Nesse caso aqui, né? Certo? Nesse caso aqui. Aí ele vai mostrar uma nota por linha. Vai mostrar uma nota por... Vai mostrar o 7, o 5 e o 8. Uma nota por linha. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Outra maneira de eu fazer isso aí é usando um of, certo? Então, eu posso fazer var nomes, o meu array, né? Eu crio um array, aí eu faço var, for, var. Isso aqui é o que eu chamo de um for do tipo var, for each, para cada, certo? Então, eu crio var nome of nomes. Então, para cada elemento lá, eu faço isso aqui. Eu mando mostrar na tela. Ou seja, a outra maneira de fazer isso aqui, fazer o mesmo código, é fazendo assim, né, gente? Eu posso fazer assim, ó. For, var, nota, of, notas, document.write, nota, mais br. É outra forma de fazer, certo, gente? Fazer a mesma coisa. Ou seja, esse código aqui de cima e o aqui de baixo são logicamente equivalentes. Exatamente, Breno. Para cada nota dentro do array de notas. Exatamente. Aí, uma hora, esse nota aqui vai ser o 7.
outra hora o nota vai ser o 5 e outra hora o nota vai ser o 8, certo? Tem como repetir sim, Elton. Primeira coisa que você tem que entender é que todos os dois são logicamente equivalentes, tá? Então o que esse cara vai fazer? Ele faz assim, ó, você lê esse código assim, ó, para cada nota de notas. Ou seja, nota, uma hora vai ser notas 0, outra hora nota vai ser notas 1, outra hora notas vai ser nota 2, tá? É como se eu fizesse assim, ó. É como se eu fizesse um código parecido com esse daqui, ó. Ele percorre o array, pegando cada valor e mostrando. Exatamente, Breno. Exatamente. Pode ser. Vamos mostrar o código rodando? Vamos mostrar com esse cara daqui primeiro. Certo? Então tá aqui, ó. Notas. Então mostrou para cada um, 7, 5, 8, certo? Ou seja, mostrou o valor de cada nota, 7, 5 e 8, em uma linha separada, certo? Karen pergunta, esse nota funciona como um índice? Na verdade, é como se fosse uma variável que aponta para um valor dentro do array. Certo, Karen? É como se eu fizesse assim, ó. É como se eu fizesse assim, ó. Deixa eu mostrar aqui no código. É como se eu fizesse assim, ó. Deixa eu tirar esse cara daqui e botar esse cara daqui. Opa. É como se eu fizesse assim, ó. Nota, uma hora nota, vou fazer assim. Uma hora nota vai ser esse cara daqui. Depois nota vai ser esse cara daqui. Depois nota vai ser esse cara daqui, ó. Certo? Nota é a variável do contador do for. É como se fosse a variável do contador do for, Débora. É como se fosse. Não é o contador do for, mas é como se fosse. Mas esse código se aplica em arrays? Sim, Elton. Você queria que se aplicasse em quê? Em outras variáveis também? Não, outras variáveis não. Isso é para arrays, certo? Não, pode ser o nome que você quiser, cara. Pode ser, por exemplo, se você quiser chamar isso aqui, eu quero chamar isso aqui, em vez de ser nota, de jaca. Uma jaca. Pronto, pode ser jaca, pode ser jaca. Pode ser o nome que você quiser. Essa variável jaca? É, Elton. Pronto. Aqui, essa variável aqui, uma hora ela vai ser um elemento do array. Acurácia. Acurácia, Neuza, se eu não me engano, é quão próximo, tem a ver com exatidão, né? Arrays não tem muito a ver com exatidão disso aí não, viu, Neuza? Como, professor, não entendi. Acurácia tem a ver com exatidão. Qual é a acurácia? Qual é a exatidão de alguma coisa, certo? Então, arrays não tem muito a ver com esse assunto não, acurácia. Ah, tá certo. Desculpe, viu, professor? Não, tudo bem, Neuza. É porque parecia, ficou um assunto parecido. Tá. Tu pergunta assim, no caso, esse código percorre array e pega o valor e atribui a essa nova variável. Sim, Elton, exatamente isso. Exatamente. Ele vai fazer um loop para cada elemento aqui de notas. Vamos executar aqui, ó. Vou executar esse código daqui, certo? Ó. Vai dar a mesma coisa, né? Porque eu executei, mas deu a mesma coisa porque os valores são os mesmos, certo? 7, 5, 8. Porque tá em loop, né? Certo? Bom,
Aí vem um pouquinho mais difícil, é percorrer cada elemento do array. Então, eu posso, esse aqui eu vou pular um pouquinho, porque vocês ainda não viram function, certo? Mas eu posso, eu posso fazer nomes.forEach, que é para cada elemento do meu array, eu posso executar uma função. Eu posso executar um código para fazer alguma coisa com cada elemento do meu array, certo? A gente vai ver isso aqui com mais calma mais para frente, tá certo? Que era bom primeiro eu falar de funções e procedimentos primeiro para poder falar isso aqui. Mas eu estou mostrando isso aqui porque você pode ver em algum lugar, eu vi array.forEach, o que é isso? Então, ele percorre para cada elemento do array, ele manda fazer alguma coisa, certo? Aí, no meu array, eu posso adicionar um item ao final do array. Então, para adicionar um item no final do array, eu faço o nome do array.push, passando um elemento que eu quero adicionar, certo? Então, se eu tenho um array de nomes com Maria, José, Pedro, se eu fizer nomes.push passando Ana, então o meu array vai virar Maria, José, Pedro e Ana. Veja que ele adicionou lá no final do meu array esse elemento, certo? Agora, eu também posso adicionar no início do array. Se eu adicionar no início do array, eu faço um nome do array.unshift, passando um elemento. Aí vai virar Ana, Maria, José, Pedro no meu array. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? É possível especificar a posição que eu quero adicionar nesse item? É possível sim, Rodrigo. Certo? Para remover um item no final do array, aí eu uso nomes.pop. Aí esse pop aqui, ele vai com abre e fecha chaves, tá? Abre e fecha parênteses, tá, gente? Ele vai me retornar o último elemento que você removeu, certo? Ou seja, se eu tenho um array chamado de nomes com Maria, José, Pedro e faço nomes.pop, abre e fecha parênteses aqui, o último aqui, essa variável último, vai ser Pedro. Enquanto o meu array vai virar Maria e José. Certo? Ele remove um elemento, o último elemento do meu array. Deu para entender aí, gente? Para remover um item do início do array, eu uso nomes.shift, tá? Então, ele vai remover o primeiro elemento do meu array. Então, se eu tenho um array chamado Maria, José, Pedro, eu faço nomes.shift, ele vai esse primeiro aqui vai ser a variável Maria, enquanto o meu array vai virar José e Pedro, certo? Sim, Elton, se você fizer só nome.pop, você perde o último elemento. Se você quiser só jogar fora, você faz nomes.pop. Aí joga fora o último elemento. Mas algumas vezes você fala assim, poxa, eu quero retirar esse elemento, quero fazer alguma coisa com ele. Então você atribui ele a uma variável. Deu para entender aí? Mesma coisa com o shift, certo? Só que o shift é no começo. Eu posso procurar o índice de um item no array, por exemplo, se eu tenho um array de nomes Maria, José, Pedro e fazer nomes.indexOf passando o dado que eu quero, por exemplo, José, ele vai me retornar 1. Porque 1 é o índice de José no meu array nomes. Certo? Eu posso combinar também os elementos de um array em uma string. Eu posso fazer var nomes igual a Maria, José, Pedro. Aí faço nomes.join e um hífen, por exemplo. Então, para cada elemento do meu array, eu vou botar um hífen no meio deles, ó. Certo? Tudo bem até aí, gente? Pode repetir esse último? Posso. Quando eu faço o nome do array.join e passando uma string aqui no meio, passando aqui no join, ele vai botar essa string que eu coloquei aqui no join entre os elementos do meu array, certo? Ou seja, se eu tenho um array chamado Maria, José e Pedro,
Se eu faço nomes.join, passando um hífen como string no join, ele vai fazer o quê? Ele vai botar Maria, hífen José, hífen Pedro. É muita informação, exatamente. Ô, professor, Oi, sobre a Nilda. dúvida do meu colega, que eu não vi quem foi. Hum. Desculpa, a dúvida do meu colega. Ele estava dizendo que era um. Um não é binário, não entra no way, não. 0 e 1 não Como é que entra, é, não, como Nilda? se Não fossem entendi, números não. binários. Os binários? Oi? Não entendi nenhuma pergunta, pode repetir. Binário. Não, repita a pergunta. É a questão sobre. Meu colega, eu não entendi direito. Ele disse que o número 1 encaixava aí, nesse way. Aí eu só disse não. Aí eu fiquei meio confusa. Eu não estou entendendo a pergunta, Nilza. Onde encaixava o quê? Onde? Agora há pouco Eu não lembro que o senhor falou. Mas deixa para lá, eu não vai. lembro em que contexto que eu Prossiga. respondi ao colega. Se você puder me esclarecer. Pode passar, professor. Passa, é melhor para compreender. Tá. Eu posso combinar dois arrays em um único array. Então, se eu tenho, por exemplo, um array de nomes 1 com Maria e José e nome 2, Pedro e Ana, se eu fizer nomes 1.concat, nome concat de concatenar, tá, gente? Nomes 2, então, esse vai criar um novo array chamado combinados, que vai ter Maria, José, Pedro e Ana. Ou seja, ele vai combinar o primeiro com o segundo. Certo? Eu posso também dividir um string em um array de substrings, ou seja, se eu tenho um nome, por exemplo, Maria da Silva Sauro, e faço nome.split, passando um espaço em branco, o que é que ele vai fazer? Onde tiver o espaço em branco, ele vai quebrar, certo? Aí vai virar um array de Maria da Silva Sauro. Certo? Deu para entender aí, gente? Eu estou mostrando esses elementos aqui de array porque são operações que você pode manipular nos arrays, tá? Mas a priori, o que você vai usar mais são esses caras aqui, ó. Primeiro elemento do array, último elemento do array. Você vai percorrer os elementos do array. O resto você pode ver ou outro. O senhor está botando em variável para depois usar. Sim, Vitor. Eu só estou ilustrando que você pode usar essa variável para depois, entendeu? Agora a gente vai ver como a gente pode criar arrays bidimensionais, ou no caso, matrizes. Certo, gente? Tá? Matriz você já viu na matemática, né? Então, como é que eu faço para criar uma matriz bidimensional, num array bidimensional em JavaScript? Então, por exemplo, eu posso criar assim, ó. Eu faço var matriz igual, aí vê só, abre colchete, aí depois um abre colchete de novo e um fecha colchete para a primeira linha, vírgula, um abre e fecha colchete para a segunda linha, fecha o colchete de novo aqui. Certo? Ou seja, aqui eu tenho um array 2x3, ou seja, 2 linhas, 3 elementos. Certo? Ou eu posso fazer assim, ó. A primeira linha da minha matriz vai ter uma outra matriz. E a segunda linha da minha matriz vai ter uma outra desculpa. A primeira linha do meu array, matriz, vai ter um array. E a segunda linha da minha matriz vai ter um outro array. Certo? Karen disse que não entendeu porque não imprimiu uma linha embaixo da outra. Porque isso é do JavaScript. Do JavaScript é assim, Karen. Se você quiser imprimir bem direitinho a matriz, uma embaixo da outra, ele vai ter que fazer, você vai ter que fazer um código assim, ó. Repara.
você vai ter que fazer um for dentro do outro for para poder percorrer todos os elementos da minha matriz para poder fazer uma embaixo do outro. Vitor, agora a porca tosse o rabo, viu? Vamos fazer um exemplo aqui. Pronto, Karen está com dúvida nisso aqui. Vamos fazer assim, Karen. Ó, eu vou pegar esse cara daqui, esse código aqui, e vou mostrar ele aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Opa. Vou pegar o código que estava aqui e colar aqui. Certo? Então tá aqui. Se eu mostrar isso aqui na tela, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar tudo junto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser linha por linha, você tem que fazer assim, ó. Ó, repara. Eu vou ter que pegar esse cara daqui, fazer assim, ó. For var i igual a 0. Enquanto meu i for menor que minha matriz ponto length, faça i mais mais. Aí isso aqui vai percorrer a quantidade de linhas, certo? Para percorrer a quantidade de colunas, você faz um outro for. For var j igual a 0. Enquanto meu j for menor que matriz 0, que é a primeira linha, ponto length, ou seja, você está perguntando a quantidade de colunas que você tem nesse cara daí. Faça j mais mais. Aí você vai fazer como? Você vai fazer assim, ó. Document.write, matriz, passando o elemento i, j. Aí no final dele, é que você faz um document.write, fazer assim, ó. BR. E vou botar um espaçozinho aqui, ó. Para não colar os números. Certo? Aí sim é que você vai percorrer todos os elementos, ó. Repara só, ó. Agora tá direitinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu aí? Agora a coisa começou a complicar. Não, eu chamei de matriz porque na verdade é uma matriz, né, cara? Você pode associar uma tabela também, Karen. Fica a seu critério, né? Elton perguntou, por que o senhor usou matriz 0 para descobrir a coluna? Porque da linguagem JavaScript é assim, Elton. A linguagem definiu que seja assim, fosse assim, que matriz 0, isso aqui está perguntando o seguinte, está dizendo assim, ó, vá lá na primeira linha da minha matriz e veja quantos elementos ela tem, ou seja, ponto length, ou seja, se eu for na primeira linha da minha matriz e perguntar quantos elementos ele tem, ele vai me dar a quantidade de colunas que eu tenho nele, certo? Se você preferir, você pode fazer assim, ó, var linhas é igual a isso aqui, ó, matriz.length. Se você preferir, né? Claro. Var colunas é igual a isso aqui, ó. Vê se fica melhor de entender o código assim. I for menor que linhas, J for menor do que colunas. Melhorou agora? Por que não posso ir menor igual que linhas? Boa pergunta, Vitor. Porque se eu fizer menor igual que linhas, ele vai percorrer até a quantidade de elementos do array, e a gente não quer isso, porque o array começa com 0. Se eu botar linhas, por exemplo, ele vai até 3, e eu não tenho um índice 3. A quantidade de linhas aqui que eu tenho só vai até 2, ó. É 0, 1, 2. Deu para entender aí? Por isso tem que ser menor que linhas. Porque tem que ser menos 1, porque o array sempre começa com índice 0. Exatamente, Elton. Exatamente. Só a prática salva. Vai ter que praticar. Inclusive, eu vou botar mais uma lista de array já aí para vocês brincarem com isso aí.
Tava demorando, né? Mas já. Nesse caso pode ser aquele for var of. Boa pergunta, viu, Elton? Boa pergunta, viu? Eu acho que ele vai percorrer todos os elementos sem distinguir quem é linha e quem é coluna. Viu? Eu acho que não dá pra fazer com ele como sendo separando linha de coluna, não. Se eu botar com var of, eu acho que ele vai percorrer o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Mas vamos fazer, se vocês querem, faça. Com var of seria assim, ó. Ali ia ver todos os elementos de uma vez, né? Deixa eu fazer assim, ó. Comentei aqui, aí seria assim, né, ó. For, var, botar assim, ó. Elemento, of, matriz. Aí eu vou fazer um documento.write assim, ó. Elemento. Aí a pergunta é, como é que ele vai quebrar a quantidade de linhas e colunas? Ele não tem como ele saber, entendeu? Ele vai imprimir uma array por uma vez. Deus pergunta, var igual a matriz, poderia trabalhar com números 10, 1, 20.3? Pode sim, Neuza. Pode trabalhar com arrays, com número, com o que você quiser. É do jeito que o Arthur tá dizendo aí, o Arthur Gabriel. Se eu fizer com var of, ele vai mostrar vai manipular cada elemento do meu array de uma única vez, entendeu? Porque não tem nem Não era 1, não, professor, era 11. É porque o computador não pegou logo. Tá, pode ser. Entendeu? Era 10, 11, aí eu botei tracinho, porque são vários números. 20, 30 e sucessivamente. É só isso que eu queria saber. Pode sim, Neuza. Certo? Ó, vamos executar aqui, ó. Deixa eu salvar, né? Que eu acho que eu não salvei, não. Salvei. E executei. Ó, ele mostrou 1, 2, 3. Aí pulou a linha aqui, né? 4, 5, 6, ó. Agora não tem como eu quebrar esse cara daqui no meio pra dizer, ó, quebra aqui a linha. Como é que eu vou pegar esse cara aqui do meio aqui pra dizer assim, ele pulou e veio pra cá? Na verdade, aquela pulada de linha é porque ele mostrou 1, 2, 3, separado por vírgula, aí pulou. Ah, só se eu fizer assim, ó. Peraí. Talvez tenha como fazer, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Ó, pode ser assim? Pode ser assim, gente? Aí separa por vírgula. Não é bonitinho do jeito que eu fiz, né? Mas não é do jeito... É mais fácil, mas não é do jeito que eu fiz, né? O outro código, ele mostra bem melhor. Esse aqui você achou melhor? É. Bom, fica ao gosto do freguês, né? Mas tem uma operação que você vai precisar fazer assim, ó. Como é que você vai pegar cada elemento do cara aqui para você fazer, por exemplo? Se eu quiser fazer uma soma de matrizes, aí você vai ter que usar esse cara daqui, ó. Se eu quiser fazer uma multiplicação de matrizes, você vai ter que usar esse cara aqui de baixo aqui, viu? É exatamente o que o Arthur está dizendo aí, ó. Arthur está dizendo assim, isso não vai funcionar se vocês quiserem pegar cada elemento para fazer um cálculo. Não se confundam. Ambos não dão o mesmo resultado, não. Uma coisa é mostrar, outra coisa é pegar cada elemento para fazer uma manipulação num cálculo que eu tenho.
Aí aqui... Oi? Alguém falou? Diga lá, Felipe. Professor, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Professor, eu, assim, todo respeito, o senhor está indo muito rápido, senhor. Eu estou entendendo quase nada. Outra coisa, a gente está com a cabeça, alguns, na sexta-feira ainda, que a gente está com recuperação, e, assim, eu entendo o seu lado, o senhor está tentando botar o conteúdo em dia, eu concordo, sou professor também como o senhor, eu entendo. Mas, assim, tem pessoas que têm dificuldade. Eu mesmo estou tentando acompanhar o senhor, mas tá difícil, então... Mas você tem que dizer pra mim, ó, vai devagar, isso eu não tô entendendo, isso aqui eu não sou adivinho, né? Você tem que dizer Não, pra então, mim. tô avisando ao senhor agora, porque, tipo, o mas senhor tá aí... você tá avisando isso agora, que tá faltando o quê? Só tá faltando 2 slides pra eu terminar. Você devia ter avisado isso antes. Porque a galera não tá falando, eu tô falando aqui agora para o senhor entender. Eu tô tentando acompanhar o senhor, tô tentando ver, não quero atrapalhar a sua aula, mas assim, tá muito rápido. Não só para mim, mas para muita gente aqui. Inclusive, alguns códigos que o senhor tá usando aí. A gente, principalmente, alguns da gente aqui, tem o primeiro contato com TI agora. Então, o senhor tá indo rápido, tem várias linhas de código que o senhor tá botando aí, que é uma coisa um pouco mais avançada. Tô dizendo que é muito avançado, mas eu tô dizendo que é um pouco mais avançado, que a gente vai ter que correr atrás de prejuízo. Então, eu vou pedir ao senhor que o senhor vá mais devagar um pouco. Inclusive, a gente está com preocupação com na sexta-feira ter recuperação, certo? Do senhor. É uma sugestão minha, não estou dizendo nada, não. Que o senhor dê uma aliviada, que a gente vai ter essa recuperação. A cabeça da gente já não está aqui, está lá. Entendeu? Então, assim, com calma, porque, assim, não é só eu que estou falando, não. É geral, assim, a gente está vendo isso. O senhor está bem? Está tudo bem com o senhor? Não, comigo tá tudo bem. Agora vocês têm que falar pra mim. Eu não sou adivinho. Pronto, a minha sugestão, que eu pensei que o senhor ia dar uma revisão hoje, alguma coisa, Não. conversar com a prova, comentar, porque aí vai ser... Recuperação não tem revisão não, meu amigo. Pronto, não tem revisão, mas o senhor não comentou, só jogou a nota lá, botou o nome de todo mundo, expôs todo mundo. Peraí, calma. É porque eu acho que talvez você faltou. Na última aula que teve, eu não respondi a prova com vocês, não soltei o gabarito, não refiz a prova com vocês, não tirei dúvida. Ou não foi isso? Tu perdeu essa aula? Não, todas as aulas até agora eu não perdi, não. Eu tava aqui. Eu já não peguei a prova com vocês. Toda vez eu faço isso. Eu pego a prova, resolvo a prova com vocês, tiro dúvida das provas, boto o gabarito da prova. Não foi? Isso eu já certo. fiz. Agora beleza. Agora a gente faz conteúdo novo. Mas veja só, certo, a gente vai estar vendo conteúdo novo. Mas não é sexta ainda, né? Sim. A recuperação. Sim. E eu tenho um prazo para cumprir, eu tenho mais conteúdo para dar. Eu entendo, professor, que o senhor tem conteúdo para dar. A gente tem sua cadeira, tem outras cadeiras para dar conta, tem um monte de cadeira. Eu não estou dizendo que isso é normal de faculdade. Mas, assim, tem coisas que o senhor está cuspindo aí, que vou ser sincero com o senhor, que não vai dar, porque a gente vai estar com a cabeça em outro local. E do jeito que o senhor está fazendo, eu entendo que o senhor está dando conta do conteúdo programado, tá ruim, viu? Felipe, com licença. Meu amigo, bem-vindo à universidade. Professor, não é a minha primeira universidade, não, professor. Eu faço duas universidades. Meu patrão. Eu faço 2 universidades, faço 2 faculdades. Eu também Nessa estou na fazendo primeira, faculdade não. também, Felipe. Felipe. E não tem alisado não, meu amigo. Sou não é alisado, não, professor. O negócio é pegar para estudar, cara. Eu estou estudando. Tem que pegar tempo para estudar, para sentar, para ver. O professor tá dando aula aqui, tá ensinando, beleza. Agora você tem que chegar para mim e dizer assim, eu não tô entendendo isso, vai mais devagar, explica isso aqui de novo. O que eu tô vendo aqui no chat, que o pessoal pergunta, posso explicar de novo? Posso explicar isso aqui melhor? Eu tô parando, tô explicando melhor. Agora você fica dizendo assim, porque eu tô com a cabeça lá na recuperação. Recuperação é outra coisa, meu amigo, é uma segunda chance. Eu não posso ficar parando, revendo conteúdo, até a pessoa tirar uma nota boa, não. Nem é assim que funciona, não. Professor, veja só, enfim, continue sua aula, não se preocupe, não. Infelizmente é assim que a banda toca. Infelizmente, concordo com você. Mas infelizmente temos um calendário a cumprir. Certo? Felipe, eu peço desculpa a você e a todos os colegas por perguntar coisa muito avançada. É porque algumas aulas que o professor passa aqui, aí eu fico me lembrando que interliga as matérias que eu estou trabalhando, entendeu? Aí eu peço desculpa a você não, e aos Neuza, demais colegas, viu? Que é isso, Neuza? Tá nada... Não, tem que pedir desculpa nada, não.
Não tem nada a ver não, Neuza, é com você. Não, nada a ver não. Não se preocupe não. As suas perguntas são pertinentes, são muito interessantes. Não se preocupe. Não, não é isso tem nada a ver não, viu, Neuza? Pode relaxar aí. Agora, o que acontece é o seguinte, vocês se sintam à vontade para fazer a pergunta que vocês quiserem. Inclusive, para dizer assim, como o Felipe chegou para mim, dizer assim, ó, tá muito rápido. Eu digo, beleza, tá rápido? Beleza, diga onde é que eu repito de novo? Em que ponto você quer que eu repita? Quer que eu comece a aula toda de novo? Eu começo. Não tem problema nenhum. Não, professor, se preocupe não. O senhor já explicou a situação, tá tudo certo. O problema é que você é aluno e professor, sabe como é que a coisa funciona, Felipe? Certo? Eu E aí? entendo, senhor. Eu sou professor, entendo que o meio das provas foi aplicada. E assim, só quero dizer ao senhor que tem gente que tem níveis diferentes aqui na sala. E tem gente que está estudando muito para poder passar no senhor consideração e pelo seu trabalho e tudinho. Beleza. Aí o Mas que assim, acontece? Tem gente que tem nível diferente. Beleza, o que é que faz? Estuda mais. Estuda mais, manda dúvida para mim por e-mail. Pelo menos todos os e-mails que o pessoal manda, eu procuro responder. Qual foi o e-mail que alguém mandou dizendo assim, perguntou, tô com dúvida em tal não, questão, eu não respondi. não entendo. Eu entendo que o senhor responde e-mail e tudo mais, mas estou dizendo ao senhor que esse novo assunto que o senhor está dando aí dessa forma, estou explicando ao senhor, tá rápido. Aí eu só queria deixar claro isso. Que eu estou achando rápido. O senhor está dizendo que vai explicar de novo, pode dar aula de novo. Não foi isso que o senhor falou? Posso. Inclusive, essa aula não Pronto. vai ficar gravada, você pode assistir quantas vezes você quiser. Pronto. Agora, eu tô dizendo ao senhor que eu tô achando rápido, mas eu já resolvi o problema, tá certo. Não, eu tô dizendo assim, eu tô dando a aula. Se você tá achando que tá rápido, diga lá o ponto que eu volto e repito de novo, não tem problema. Onde é que Não, você professor, parou? continue sua aula, que eu não quero parar, não interromper mais não, que eu sei que isso é chato, principalmente eu como professor. Tá. Então tem aqui matriz bidimensionais. Um exemplo aqui, por exemplo, se eu quiser somar uma unidade a cada elemento da matriz, aí sim eu tenho que percorrer linha, coluna do meu elemento aqui, da minha matriz, adicionando a cada elemento uma unidade e atribuindo de novo aquela posição da minha matriz. Por isso que eu faço com IJ na matriz e somando mais um elemento aqui. Certo? Tá joia, gente? Débora pergunta, professor, a gente viu a manipulação de vetores pré-definidos. Como faz para adicionar valores num vetor vazio? Ah, boa pergunta. Aqui assim, ó, Débora. Ótima pergunta, Débora. A gente pode fazer assim, ó. Você pode, aí depende do que você quer fazer. Você pode fazer assim, ó. Colocar na posição aqui, ó. Nome 0, Maria. Nomes 1, José. Nome 2, Pedro. Ou você pode usar isso aqui também. Você pode colocar, por exemplo, fazer um push, pode fazer um shift, pode fazer, no caso para adicionar, né? Você pode fazer um push, eu posso fazer um shift. Certo? Aí ele vai adicionar elementos no meu array. Eu, particularmente, eu prefiro não usar esse push nem ser um shift. O que é que particularmente eu uso? Eu uso isso aqui, ó. Push e shift não tem diferença no array vazio, né? Não tem não, cara. Assim, se você fizer push e shift, não tem, né? Agora, se você for tentar remover com pop ou com shift, aí tem, né? Se você for fazer um array vazio, não retorna nada, né? Certo? Tá ok? Eu particularmente prefiro fazer o seguinte, eu prefiro particularmente botar a posição do elemento e colocar o elemento lá. Por que eu prefiro fazer assim? Porque essa forma aqui funciona em outras linguagens de programação. Push e unshift só funciona em JavaScript, tá? Você não vai poder chegar em outra linguagem de programação e ter push, esperar que tem push e unshift lá, certo? Mas ao passo que você fazer dessa maneira aqui, em outra linguagem de programação vai funcionar da mesma maneira. A diferença maior que tem é que arrays em outra linguagem de programação não é dinâmica, feito como JavaScript, né? Dinâmica eu digo que você pode aumentar e encolher a quantidade de elementos dele dinamicamente, né? Certo? Continuando aqui. Então tá aqui, ó.
adicionar um elemento em cada matriz, certo? Eu posso, elemento da minha matriz, eu tenho uma matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu percorro todos os elementos da minha matriz, certo? Adicionando um elemento nele e atribuindo a ele mesmo. Então, minha matriz que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, vira 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dar executar o código para fazer isso? Então, fazer assim, ó. Tá aqui, ó. Vou deixar esse nome linhas e colunas aqui, certo? Então, se eu quiser pegar isso aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou mandar mostrar minha matriz. Aí eu vou percorrer ela de novo, ó. Vou percorrer ela. Aí, no que eu percorrer ela, eu vou adicionar um elemento cada um, certo? Então tá aqui, ó. Matriz I J igual a matriz IJ mais 1. Certo? Aí vou mandar mostrar de novo, ó. Vou fazer esse código aqui, ó, para mostrar ela de novo, ó. Repara o que vai acontecer, ó. Mostrou a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí depois eu somei uma unidade a cada elemento da minha matriz. Ou seja, o que era 1 virou 2, o que é 2 vira 3 e o que é 3 vira 4. E assim por diante. E mostrou uma nova matriz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Deu para entender aí? Só lembrando o seguinte, por exemplo. Aí para fazer isso com o OV, o var OV, eu não posso fazer isso. Porque como é que eu vou mudar o valor lá do meu elemento da minha matriz? Certo? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Aí, se eu quiser criar uma matriz 2x3 com números inteiros informado pelo usuário, como é que eu faço? Aí, então, eu posso criar uma matriz aqui, ó, vazia, certo? Eu crio uma matriz vazia. Aí, eu crio uma linha vazia no meu array e mando colocar naquela posição, ó, IJ, o número que o usuário vai informar, certo? Então, dessa maneira aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu crio a matriz vazia, sem linha, sem coluna, sem nada. Aí crio uma matriz, na primeira linha da minha matriz, eu vou botar da minha matriz, eu vou botar, digamos assim, uma coluna vazia, que eu vou adicionar elementos nessa coluna aí, certo? Então, eu vou percorrer na minha linha as colunas J aqui, para adicionar a cada posição lá na minha linha, um elemento novo que o usuário vai inserir, certo? Então, dessa maneira aqui, eu tenho um código aqui, que é para fazer o quê? Para preencher uma matriz 2x3. Por que 2x3? Aqui o 2 é a quantidade de linhas e o 3 é a quantidade de colunas. Se eu não souber o tamanho da matriz, faço com while. Não, Karen. Você sempre vai saber o tamanho da sua matriz. Para saber o tamanho da matriz, você faz a matriz.length. Ele não vai te dar o tamanho da matriz? Você sempre tem como saber o tamanho da matriz. Mesmo que seja em tempo de execução. A qualquer momento você pode fazer uma matriz.length, ele vai te dar o tamanho, a quantidade de linhas da matriz. E você fizer matriz 0.length, vai dar a quantidade de colunas. Certo? Só lembrando isso aqui, ó. Ó. A qualquer momento, se você fizer matriz.length, ele vai te dar a quantidade de linhas da matriz. Se você fizer matriz de 0.length, ele vai te dar a quantidade de colunas da minha matriz. A qualquer momento. Certo? Você pode adicionar elementos, remover elementos, e vai fazer isso. Dá para fazer um vetor com while? Dá sim, Débora. Dá sim. Qualquer estrutura de repetição, você pode varrer um array. Agora, o que é mais utilizado é um for. Por que é um for mais utilizado? Quem sabe me dizer? Que eu posso usar um while? Eu posso. Sem problema nenhum. Mas por que o pessoal usa mais um for? Quem sabe me dizer? Porque for quando você tem uma quantidade determinada de repetições.
Certo, Arthur. Exatamente. E eu sei exatamente quando é que eu vou começar. Eu vou começar com um índice de posição 0, ou posição 1, ou posição 2, uma posição qualquer que eu quero do meu array, até uma posição pré-determinada também. Se eu não souber qual é a posição pré-determinada, eu posso fazer com matriz.length, por exemplo. Exatamente, Alexandre. Já é a própria interação. Exatamente, Alexandre. Não é só para repetição, é para interação também. Você pode iterar o seu array. Iterar é percorrer todos os elementos do meu array, né? Tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Nunca viu ser feito com while? Vai ver agora. Não seja por isso. Você quer ver com... E reaproveitar para percorrer o array? Depende, viu, Arthur? Depende. Se você quer percorrer o array... Você quer percorrer uma matriz ou um array? Débora, você quer ver percorrer a matriz? Sim, mas é porque o array... A matriz é um array bidimensional, né? Tem duas dimensões, tem linhas e colunas, né? Tanto faz, pronto, joia. Então, como é que eu faço para percorrer aqui com while? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou declarar aqui, ó. Var I com 0, 0, J com 0, certo? Aí eu faço assim, ó. While I menor que linhas I mais. Aí eu faço aqui, ó. J menor que colunas, while J mais. Então, essa é uma maneira de fazer com while, viu, Débora? Tudo que você faz com for, você pode fazer com while também, Débora. Só muda um pouco a escrita, como você faz. Entendeu? Mas que dá pra fazer, dá. Sem problema nenhum. Legal? Beleza. Mais alguma dúvida aí, gente? Alguém levantou a mão? Diga lá, Vitor. Professor, veja só. Minha Aumenta o teu dúvida volume aí que eu não tô ouvindo nadinha. E agora, tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Veja só, eu queria tirar uma dúvida seguinte, não é sobre o assunto, é sobre o assunto, né? Mas, tipo, se eu posso fazer, tipo, uma matriz CC com um arquivo HTML, tipo, criando no JS, Pode fazer o tá quê, entendendo? cara? Tipo assim, em vez de digitar o código no arquivo HTML, ponto .html, eu posso fazer ele no ponto .js, que é no JavaScript, no Pode. VS Code. Posso? Pode. Agora, por exemplo, você não vai poder usar documento.write, né? Esse prompt você também não vai poder usar. Porque, geralmente, arquivos.js que a gente escreve, JS é uma extensão de JavaScript. Aí, dependendo do que você utilizou dentro desse arquivo, você pode executar ele no cliente, que é no navegador, ou pode executar ele no servidor, no back-end. Se você, por exemplo, for usar um documento.write, você está usando para executar no browser. Se você fizer console.log, você está usando para executar no servidor. Está entendendo qual é a diferença? Depende das instruções que você usa. Eu tô entendendo o raciocínio do senhor, entendeu? É porque, tipo,
ultimamente eu tenho vendo muita dificuldade, porque, tipo, eu não estudo só com o senhor, tá Hum. entendendo? Eu estudo por outros canais e praticamente todos que eu vejo, até a documentação lá no Mozilla, eu tava vendo aqui a Ray no Mozilla também, e usa console.log, entendeu? É porque ele tá mostrando aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar pra tu. Né? É tela preta aqui, ó. Tá vendo essa tela preta aqui? Tá aqui, ó. Eu tenho um Node que é é um engine JavaScript, é um motor JavaScript, é um cara que executa código JavaScript no lado do servidor. Então você pode, por exemplo, fazer assim, por exemplo, console.log Vitor. Aí ele mostra, ó, Vitor. Certo? Ao passo que documento.write ele não vai ter, ó. Tá vendo? Diz que não é definido. Por quê? Porque document.write é para executar no lado do cliente, não no lado do servidor. O que o pessoal está mostrando para você, nesses canais que ele está mostrando aí, é programação JavaScript no lado do servidor. Eu estou mostrando programação JavaScript no lado do cliente, que é no lado do navegador, que é mais fácil a gente interagir, entendeu? Você está interagindo com o navegador, mas o código JavaScript é a mesma coisa. A operação, o for é igual, o while é igual. O que muda mais são as operações de entrada e saída de dados. Diga lá, David. Eu só ia pedir para você repetir depois com o while, que eu não entendi muito bem, não. Beleza. Viu, Vitor? É só isso que muda. São as instruções que você usa, principalmente para entrada e saída de dados. Vamos lá usando o while. Cadê? Aqui. O que você faz com for, você pode fazer com while, e o que você faz com while, você faz com for. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu basicamente criei duas variáveis, uma chamada i e outra j, i com 0 e j com 0. Aí fez, enquanto i for menor que linhas é matriz.length, né? Aí ele faz o quê? Entra aqui no while aqui, é um while dentro do outro while, aí faz j menor que colunas. Colunas é matriz de 0.length. Então ele faz o quê? Mostra um elemento da minha matriz, aí incrementa j, para percorrer a quantidade de colunas. Depois ele percorre o quê? Quando percorrer todos os elementos da minha linha, da minha coluna, ele vai pular uma linha e vai para a próxima linha da minha matriz. Vê se assim melhora para vocês. Se eu fizer assim, ó. Espera aí, fazer assim. Function F2. Aqui vai ser linha. E aqui vai ser coluna. Melhora aqui assim. Enquanto linha for menor que linhas, coluna for menor que colunas. Eu não sei se ajuda ou piora. Mas, Neuza, não toca o terror pra esse povo não, Neuza. Agora, LPO só pode pegar depois que pagar IP, né? LPO tem como pré-requisito o IP. Introdução à programação. É complicado. Se não aprender agora com a matéria do senhor, não aprende mais, não. Pois é. Qual o código? Esse do while ou o Elton? É porque, professor, eu acho que o for é mais intuitivo do que Eu o while. particularmente também acho. Repito, Karen. Ó, matriz.length me dá a quantidade de linhas da minha matriz. Por isso que eu fiz, ó, linhas igual a matriz.length. E a quantidade de colunas é matriz de 0.length. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, ó, matriz 0 aqui é a primeira linha da minha matriz. Se eu fizer matriz.length, ele diz assim, ó, quantos elementos eu tenho na primeira linha da minha matriz. Isso é a quantidade de colunas que eu tenho. Aí por que esse matriz 0.length? Porque quem criou o JavaScript queria que fosse assim. Aí tem que reclamar com o cara que criou a linguagem. Se começar a linha matriz 0length, dá errado? Se começar o quê? A linha for o mesmo que a coluna, dá errado? Tipo, matriz 0length?
se a quantidade for a mesma, vai dar ok, né? Se a matriz for quadrada, vai dar ok. Eu tô assumindo que... Não, mas eu fiz matriz zero length assumindo que a matriz é quadrada, mas não necessariamente ser quadrada. Ela pode ser outro tipo de matriz, viu, Arthur? Se eu fizer matriz ponto zero ponto length, vai me dar a quantidade de colunas da matriz, independente se ela é quadrada ou não. Não, é matriz zero ponto length mesmo. Não, Arthur, é matriz de zero ponto length mesmo. Tem, Elton? Qual o código? Esse aqui das colunas aqui? Ou o while? Quantidade de elementos na coluna. Não, Karen, é o contrário. Matriz.length é a quantidade de elementos na linha. Matriz zero.length é a quantidade de elementos na coluna. Peraí, vamos por partes. Eu já chego aí, vice Arthur. Vamos por partes aqui para não superlotar o negócio aqui, certo? Deu para entender aí, Karen, que é o contrário? Mas a quantidade de elementos da linha é a quantidade de colunas também. Porque eu fiz a matriz 2 por 2. Vamos fazer uma outra matriz? Mas antes, a gente faz outra matriz, mas antes deixa eu ver qual é a dúvida de Elton. Qual a dúvida aí, Elton? Tu tá querendo que explique qual o código de novo, qual parte? Só explicar o código, beleza. O que faz cada parte? O que eu fiz nesse código aqui foi, esse código daqui, ele mostra os elementos da minha linha e da minha coluna. Tudo bem, Arthur, relaxa aí. Aí, ele mostra a quantidade de elementos da minha e da minha coluna, certo? Esse código daqui, ele vai percorrer todos os elementos da minha linha e da minha coluna, adicionando um elemento, uma unidade a cada elemento, vai incrementar de 1, né? Cada elemento da minha matriz. E esse cara daqui, esse outro aqui, vai mostrar, é a mesma coisa do while, né? Vai mostrar os elementos da minha linha e da minha coluna, certo? Mas lá em cima o senhor criou a coluna, a variável coluna, que eu só tô vendo aí o senhor incrementando, mas o senhor não criou ela. Ah, sim. Tá pra ver aí? Tem linha e tem coluna. Ó. Eu particularmente gosto mais de fazer isso com for. A grande maioria do pessoal gosta mais de fazer com for, tá, gente? Arrays e for, eles combinam bem um com o outro. Por isso que o pessoal prefere trabalhar arrays tanto com linha quanto coluna. Ô professor, e o senhor colocou o while do coluna dentro do while de linha de propósito ou tipo, não importa a ordem? Não, eu botei de propósito, que é para percorrer um percorrer dentro do outro. Agora, eu posso fazer o contrário, posso fazer o contrário também. Só que você vai percorrer ao contrário, né? O contrário Como que eu digo assim? vai correr de cada coluna percorrer as linhas, né? Mas não é esse o certo? No caso, ele vê a linha de cada coluna. Você pode fazer linhas percorrendo para cada linha. Você pode percorrer as colunas, ou para cada coluna você pode percorrer a linha. Depende do que você Acho que fazer. é para cada ser, no caso, da esquerda para a direita e não de cima para baixo. Ele vai percorrer da esquerda para a direita e de cima para baixo, do jeito que está. Se você for perguntar o contrário de colunas, ele vai percorrer primeiro de cima para baixo, da esquerda para a direita. Porque se, no caso, se a gente colocar o while do coluna fora da linha, ele vai, tipo, ele vai deitar a matriz, não é isso? Sim. Vai aparecer, digamos, 1, 4, 2, 5, 3, 6, não é isso? Acho que sim. É complicado. Olha, matriz não é tão simples de trabalhar não, viu? Esse assunto é um dos assuntos mais complicadinhos que tem aqui do curso, viu? Não é simples não. Aí como é que faz? Treine, meu amigo, programação. Tem que treinar.
Parece que tem uma lista bem caprichadinha pra vocês aí, que eu vou botar já já. Me ajude. Ajudo. Mais do que eu já ajudo. Dê ponto extra aí Oxi, por ponto essa extra. lista. Não, o ponto extra são as listas. Você não disse que é 30% da média? Como é que é? A lista não é 30% da média? Sim. Então como é que é o ponto extra? Tem que ser Se ponto você a fizer- mais. Se você fizer todas as listas, a sua média vai subir. Agora, se não fizer, a sua média vai cair. Simples assim. Sim. Tudo depende disso. Pode mandar, Breno, quantos e-mails você quiser. O professor ajuda, pessoal, que eu já tirei algumas dúvidas com ele, ele me respondeu. Eu respondo. Eu posso demorar um dia, às vezes 2 estourando, mas eu sempre respondo. É quando o dia tá mais corrido, que eu vou pra lá e pra cá e fica complicado de responder e-mail. Mas assim que eu posso, dar uma paradinha, eu sempre respondo os e-mails. Certo? Beleza, gente? Mais dúvidas? Então vou parar a aula aqui.